Bom dia, pessoal. Dando sequência então nas nossas aulas. Hoje a aula vai continuar sendo na literatura e nós vamos falar sobre as novelas de cavalaria. Novela de cavalaria foi um gênero literário que narrava, narrativa ficcional, né, narrativa medieval, e que narrava as aventuras fantásticas de cavaleiros errantes, andantes, né? E cavaleiros lendários, cavaleiros destemidos. E nós vamos ter então aqui um grande exemplo, Dom Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes, né, na Espanha. E o que faziam esses cavaleiros lendários e destemidos? Eles lutavam em nome de Deus e pelo amor de uma donzela. Né? Esses cavaleiros lutavam. Quem teve a oportunidade de ler o Dom Quixote vai conseguir perceber bem aqui esse tipo de narrativa da aventura fantástica. O mais fantástico de tudo é o episódio que ele luta contra os moinhos de ventos, que as pás dos moinhos eram monstros que estavam atacando e na verdade era só moinho, né? Era só moinho, que lá era ele delirava. E isso é a característica da novela de cavalaria. Vou passar para o lado de cá um pouquinho, porque eu vou falar agora sobre o Gil Vicente, né? Eu vou falar agora sobre o Gil Vicente, porque dentro aqui da novela de cavalaria a gente está dentro do trovadorismo, a gente já falou na aula anterior um pouco sobre o Gil Vicente, quando a gente falou sobre a produção literária medieval, das cantigas, né? Do trovadorismo. E então, as novelas de cavalaria estão aí dentro do trovadorismo e o Gil Vicente também, né? Gil Vicente foi uma pessoa muito importante para o teatro português, para a literatura portuguesa. Então, ele tira o teatro de dentro da igreja, porque antigamente o teatro era só dentro da igreja, ele transforma o teatro no teatro chamado de teatro leigo. A primeira peça que ele encena aconteceu no dia 6 de junho de 1502, quando, na ocasião, a rainha Dona Maria estava dando à luz ao príncipe Dom João III, futuro rei de Portugal. Seu marido era o rei Dom Manuel. E o Gil Vicente entra vestido assim de boi, tipo, sabe, um Bumba Meu Boi? Entra vestido de boi dentro lá da sala da rainha e declama o poema dele lá, chamado Monólogo do Vaqueiro ou Alto da Visitação. Então, aqui, 7 de junho de 1502, começa o Teatro Leigo, junto com o seu precursor, que vai ser o Gil Vicente. Qual foi a missão dele? A missão do teatro vicentino, né? Ele tinha uma missão moralizante e reformadora. Ele tira o teatro de dentro da igreja, mas ele mantém os princípios morais do teatro. Ele sempre contava uma história que tinha uma moral, que precisava consertar não um homem específico, mas uma comunidade, né? Então ele falava, por exemplo, do juiz corrupto, ele falava da donzela, que vai saber lá se era donzela mesmo. Ele comentava sobre o Papa, ele falava sobre a mulher adúltera, sobre o parvo, que era o povo, que era povo, que era manipulado, né? Que o poder público, os poderosos faziam o que queriam com o povo, que era chamado de parvo. Então, a missão do teatro dele é moralizante e reformadora. O que ele faz lá? O que ele retrata? Ele retrata o homem e critica os seus costumes. Né? Então, ele faz um retrato lá da sociedade e critica essa sociedade. Quais são os valores que ele critica? O egoísmo, a mentira, a falsidade, o orgulho. Né? Então, são virtudes, né? São os defeitos da pessoa. E ele critica todo mundo. Ele não pensa assim, vou criticar fulano ou não vou porque ele tem... Não, ele criticava todo mundo. Desde o Papa até o soldado. Se ele achava que
tinha algum valor aqui que estava errado, por exemplo, é mentiroso, é egoísta, é enganador, é falso, pratica atos ilícitos, pratica corrupção, beneficia um em detrimento de outro, ele criticava, ele falava mesmo. Ele, nossa, o teatro dele é exatamente isso. Bom, continuando aqui, né? O Gil Vicente escreveu muitas obras. Ele começou aqui em 1502 e foi até 1524. Nesse período ele escreveu infinitas obras, mas eu quero destacar aqui para vocês duas. Na verdade, duas que são quatro, né? A trilogia das barcas, que é o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca da Glória e o Alto da Barca do Purgatório. O que conta nisso daqui? O Alto da Barca do Inferno, né? O Alto da Barca do Inferno, ele conta, a história se passa numa espécie de porto, tem uma barca lá junto com o diabo e uma barca lá junto com o anjo. Uma leva para o céu, a outra leva para o inferno. As pessoas morrem, chegam lá e são julgadas. Olha, você vai para o inferno. Ah, por que eu vou para o inferno? Ah, porque você praticou a corrupção, porque você não fez isso de bom, porque você foi egoísta. Então, aí ele vai lá e faz o julgamento. Então, essa é o alto da barca do inferno. Outra peça muito importante foi a farsa de Inês Pereira. Mas antes de falar da farsa da Inês Pereira, eu quero falar disso aqui, ó. O Gil Vicente, ele ficou especialista em autos. E o que é um auto? É uma peça teatral curta, de um único ato, normalmente, tá? Com personagens que simbolizam a virtude, os pecados, os anjos, os demônios e os santos. Então, isso é um auto. Ela é sempre moralizante e na maioria das vezes é cômica. É muito engraçada. O Alto da Barca do Inferno, apesar de difícil da gente entender, é engraçadíssimo, tá? Bom, então agora eu vou voltar aqui na farsa de Inês Pereira. Farsa de Inês Pereira é uma outra peça teatral dele, importantíssima e muito famosa. Ele escrevia muito, escrevia. E as pessoas começaram a duvidar que ele escrevesse tanto daquele jeito. Imagina, gente, acho que um homem escreve tanta peça de teatro desse jeito, alguma coisa está acontecendo. Então, o que eles fizeram? Eles pensaram assim, vamos fazer um teste. Chamou lá o Gil Vicente e falou, senta aí, Gil Vicente, senta aí na nossa frente. Nós vamos dar um ditado popular, porque afinal de contas, o alto era moralizante, tinha que ter uma moral, tinha que consertar a pessoa, né? Ela estava praticando alguma coisa que não era virtuoso, que era errado ou pecaminoso e tinha que ser consertado. Então, senta aí, Gil Vicente, senta aí que agora a gente vai tirar a prova dos 9. Vamos ver se você é mesmo esse escritor que você diz ser. Aí o Gil Vicente lá, todo mundo, pois não, o que vai acontecer? A gente vai dar uma frase, um ditado popular e você vai ter que aqui na nossa frente escrever uma peça de teatro. Ele falou, tá bom, pode dar. Aí deram lá, mais vale burro que me carregue que cavalo que me derrube. E a partir disso daqui, ele escreveu a farsa de Inês Pereira. O que significa isso? A Inês Pereira, ela tinha um noivo, né? Ela tinha um noivo que era pobre e ela era gananciosa. E ela não quis esse noivo pobre. Ela desfez dele e falou, não, vai embora. Vai embora que eu não quero você, eu sou muito mulher, eu sou plena, eu sou absoluta, eu sou linda, maravilhosa, não quero você. Pronto, acabou, vai embora. E ele, muito triste, muito desiludido, foi embora. Aí ela foi apresentada a um outro homem, riquíssimo, que fez de conta que era todo educado, que era todo perfeito, que era um príncipe encantado. E casou-se com ela. Logo no começo, no primeiro dia do casamento, ele já não deixou mais ela cantar, ele foi rude com ela. Ele foi para a guerra e mandou trancá-la dentro de casa e colocou uma pessoa para vigiar. Falou, a Inês Pereira não pode sair daqui de jeito nenhum, não pode nem abrir a janela. E ela começou a rezar para ele morrer. Ela falou, não quero mais esse homem, não quero mais esse homem, eu quero que ele morra. E ele morreu na guerra. Ele foi lutar
E aí o irmão dele chega contando que ele teve uma morte, sofreu uma emboscada lá e teve uma morte muito triste, muito violenta. Ela, nesse momento, comemora, faz festa, só não solta rojão, porque nem tinha rojão naquele tempo, né? Mas ela faz a maior festa do mundo e volta embora para casa da mãe dela. Agora sou uma mulher viúva, livre, desimpedida. E quem que aparece na vida dela? O homem que ela desprezou lá no começo da história. Ele volta para a vida dela e eles acabam se casando. E ela pede perdão, ela fala, não, eu me enganei, eu não devia ter acreditado nele, porque mais vale um burro que me carregue do que um cavalo que me derrube. O burro é simples, é tudo, mas ia carregá-la. Agora, o cavalo era o homem bonito, rico, chique, mas só derrubava ela, só desfazia dela. Né? Tudo isso aqui vai estar linkado lá no site do Plural, lá na plataforma do Plural e lá no site da Futura. No livro didático, as novelas de cavalaria começam na página 102. Então, eu quero que vocês façam aqui da página 102 até a página 110, tá? No finalzinho aqui, na página 107, tem um pedacinho do Alto da Barca do Inferno. Se nós estivéssemos em sala de aula, eu ia ler para vocês o Alto da Barca do Inferno. Mas, quem sabe, eu ainda consigo gravar uma videoaula lendo o livro para vocês acompanharem, né? Mas, por enquanto, a gente vai ficar assim mesmo. Por hoje é só e muito obrigada a todos.